Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Hoje, o tema de hoje, o assunto de hoje é essa chapa Alckmin, ao contrário, chapa Lula e Alckmin, que a gente também vai conversar sobre isso com o ex-governador e ex-ministro da Justiça, ex-governador do Rio Grande do Sul e ex-ministro da Justiça, Tarso Genro, né? Uma chapa que esquentou nos últimos dias, né? Quando a gente saiu com essa informação há 6 meses, lá a partir de uma nota num site chamado Dois Pontos, eu fiz um editorial aqui, trouxe essa informação, dizendo que pela minha, ajeitar o boné aqui, pela minha experiência, pelo que eu tinha havido conversado com a Gleisi, com gente do PT, com deputados, essa história não, e com o próprio Haddad, né, essa história tinha sentido. Muita gente, vai inventando, criando história, fazendo. Eu falei, olha, a Gleisi disse o seguinte, que o presidente Lula vai conversar com todos os segmentos. O Haddad falou que o Alckmin é extremamente bem-vindo numa futura, numa frente ampla, e que tem conversas semanais, quinzenais, que é muito amigo e que gostaria de estar junto, pelo menos no segundo turno da eleição estadual, se o Alckmin fosse candidato com ele. Que eles, aqui em São Paulo, fariam uma frente contra a extrema-direita, simbolizada no Bolsonaro e no próprio Dória. Né? São palavras do Haddad. Então, quem faz jornalismo sabe que quando essas coisas, quando ninguém nega, é porque ali não há só uma faísca, há um pouco de fogo. E esse pouco de fogo foi aumentando. E essa chapa está esquentando. O Alckmin teve uma reunião com o Haddad e o Lula na casa do Haddad, conversaram sobre a chapa e estão agendando um novo encontro para esta sexta. Enquanto isso, está se conversando sobre São Paulo, que parece que é onde o Buzila está pegando. Qual é a questão de São Paulo? Em tese, o Alckmin sendo candidato à vice-presidência da República, o caminho ficaria aberto para o Haddad ser o candidato a governador do estado. Mas isso é só em tese, porque ao aceitar essa condição de vice na chapa do Lula, o Alckmin quer ter alguém mais dele na disputa paulista. E essa pessoa seria o Márcio França, que está aí colocado, disponível, se oferecendo para ser de novo candidato ao governo. E o Haddad teria que ser ou candidato a senador, ou se preservar e coordenar a campanha do Lula e do Alckmin para ser ministro num futuro governo Lula. A questão é o seguinte, né? Na vida política, se você não disputa eleição, você vai ficando fora do caminho, assumindo cargos executivos, mas mesmo que de primeiro escalão, você não está cacifado com voto. Você precisa disputar, colocar seu nome à urna, se oferecer, ter o crivo dos eleitores para poder construir uma carreira, né, de ascensão. E o Haddad sabe disso. Então, ele também está tentando se movimentar com isso, mas, até onde eu apurei, o Haddad em si não seria empecilho para fechar uma chapa, mesmo ele não sendo candidato a governador. Mesmo ele não sendo. É o PT de São Paulo, né, que está mais duro nessa queda e quer aproveitar essa aliança para fechar para ter um candidato com condições de derrotar de verdade o tucanato, que de alguma maneira derrotar 4 mandatos do Geraldo Alckmin como governador do estado. Essa
essa contradição vai se colocar. Como é fazer um discurso para tirar o tucanato da frente do Palácio dos Bandeirantes, que tem 30 anos, leco e teco, sendo que 16 anos disso, 17 anos, são de governos Alckmin, sem contar nos 6 anos, 5 anos e pouco, de governo Covas, que era o pai político, não um pai, e assim, um pai que o filho acalentou até os últimos minutos de sua vida, que é o Alckmin, e que por quem ele tem grande admiração, não é uma relação de pai político que nem Alckmin e Dória. Muito pelo contrário, sempre foi de muito afeto e respeito por esses governos que Então, o PT viria disputar com a Haddad para derrotar o tucanato em São Paulo, sendo que o tucanato em São Paulo, que é histórico, estaria todo na chapa do Lula, representado pelo Alckmin. Tem uma confusão que vai ter que ser resolvida. Mas isso não impedirá essa aliança nacional, porque ontem também os sindicalistas aí da Força Sindical tiveram reunidos com o Geraldo Alckmin e ele falou: a conversa está avançando. O Alckmin podia ter dito simplesmente assim: não falo disso. Não, melhor, pois quando o político não quer avançar muito, ele fala: não estou tratando disso, estou aqui discutindo com vocês a minha candidatura ao governo do Estado. Ponto final, segue o jogo. Não, estamos conversando sim com Lula. Então, a partir de agora, é preciso olhar, né, como é que o rio vai caminhar para o mar. O que significa isso? Significa que a gente tem 8, 10 candidaturas colocadas e algumas delas vão desembocar em outras. Então, do lado de cá, tudo bem, o Alckmin é candidato à presidência da República, mas ele representa um segmento da política razoável, né, do setor conservador, que pode ir para a candidatura a Lula. Isso fortalece a candidatura a Lula. Por outro lado, o Moro e o Dória estão conversando. O Dória assumiu que trocou mensagens por WhatsApp com o Moro e que depois de voltar de Nova York, para onde ele está indo falar para um encontro X de negócios por São Paulo, ele vai sentar com o Moro e a Renata Abreu. Esse lado vai conseguir construir uma aliança? Essa é uma questão que também cria um fato político no momento que o Bolsonaro, segundo a pesquisa Atas Político, está na sua pior fase de desaprovação, com 19% de ótimo e bom. Enfim, as coisas estão se ajeitando, mas o campo progressista, você que é lulista, né, não pode depois se dizer surpreso. Essa chapa, Lula e Alckmin, esquentou. Era isso que tínhamos para hoje aqui neste Fala Ruvai, o editorial do Fórum 11:30. Beijos a todas, todos e todes.